Muito bem-vindos e bem-vindas, professores e professoras. Eu sou Cristiane Mori, formadora aqui da EFAP. Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos na altura do queixo, uso óculos, tenho olhos azuis e hoje estou vestindo uma blusa de fundo azul com motivos florais. Vou ter o prazer de dividir essa transmissão com a minha colega Suzete, a quem eu chamo para se apresentar a vocês. Suzete. Obrigada, Cris. Olá, professores e professoras. Sejam bem-vindos a mais essa transmissão, do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Hoje é a nossa última pauta do ano, e então espero que a gente possa aí, contribuir com algumas reflexões em conjuntas hoje, né, Cris? Hoje a gente vai falar de língua portuguesa e matemática, né, uma pauta interdisciplinar aqui, que nós vamos estar dividindo um pouquinho com vocês as nossas reflexões. Então, eu sou uma mulher branca, tenho olhos verdes, uso óculos, e hoje eu estou com o cabelo preso e uma roupa azul marinho, com brincos bem grandes hoje, verdes também para combinar com o meu olho, mas espero que a gente possa ir trocando as nossas impressões e que vocês possam aproveitar aí essa reflexão junto com os colegas na escola. Cris? Obrigada, Suzete. Eu vou compartilhar a nossa pauta, né, Cris, para a gente poder iniciar aqui com o apoio dos nossos slides. A gente já fez a nossa apresentação, agora eu passo a palavra para a Cris. Obrigada, Suzete. Então, como vocês estão vendo aí na tela, nós colocamos os QR Codes. Desculpa, Cris. Nós colocamos os QR Codes que vocês precisam para acessar tanto o material todo do Aprender Sempre, relativo, no nosso caso aqui, né, a língua portuguesa e matemática, anos iniciais do ensino fundamental, e nesse slide vocês têm também os QR Codes para acessar o roteiro formativo, né, tanto de língua portuguesa, aí no centro do slide, quanto o de matemática, no canto direito. Apesar da gente estar terminando o semestre, o roteiro formativo é sempre um material de apoio muito importante, sobretudo para os momentos de ATPC, em que vocês aprofundam, né, os conhecimentos para um bom planejamento e, no nosso caso aqui agora, encerramento do semestre letivo. Vou contar para vocês, então, quais são os objetivos que eu e Suzete pensamos para essa pauta interdisciplinar de apoio aí à prática pedagógica de vocês. São 3, tá bem? Recuperar alguns conceitos relacionados aos multiletramentos e ao letramento matemático, analisar algumas atividades que vão permitir observar esses conceitos de multiletramentos e de letramento matemático e, por fim, trazer algumas possibilidades para o planejamento das atividades de ensino, tendo como pressupostos, justamente, os multiletramentos e o letramento matemático. Para dar conta desses objetivos, a nossa agenda é a seguinte. Vamos ver aí o slide da agenda. No primeiro momento, a Suzete vai fazer com vocês a análise de algumas atividades que vão permitir visualizar os multiletramentos e o letramento matemático. Eu vou entrar num pedacinho. No segundo momento, a partir dessas atividades apresentadas, a ideia é que a gente possa recuperar os conceitos de multiletramentos e de letramento matemático. E, para finalizar, vamos indicar algumas possibilidades para o planejamento de vocês, sobretudo para o próximo ano, né? Quando um novo ano letivo vai começar e o que a gente vai discutir aqui, a nosso ver, é de extrema relevância, tá bem? Agora, minha colega Suzete é que vai ficar com vocês por um tempinho. Eu volto já já. Suzete? Obrigada, Cris.
apresentar algumas atividades para que vocês possam estabelecendo ali uma relação, uma conexão entre, entre as minhas, na verdade, os nossos pensamentos entre o letramento e o letramento matemático. O que eles têm, né, de comum, o que eles têm de diferença, para que vocês, no fundo, possam, no fundo, olhar para as atividades e, no fundo, reconhecer essas possibilidades de um trabalho interdisciplinar, já que essa é a nossa proposta de hoje, né? É a ideia que a gente possa aí falar, olhar para uma atividade e falar, olha, puxa, aqui a gente tem um multiletramento, olha, aqui também aparece o letramento matemático. Muitas vezes a gente, quando vai fazer o trabalho na escola, em função da organização dos materiais também estarem separados, né, pelas áreas do conhecimento, nem sempre a gente consegue pensar nessa conexão. Então, hoje, a minha intencionalidade e a da Cris aqui é trazer, no fundo, essa aproximação entre o multiletramento e o letramento matemático, e ver, no fundo, que muitas das atividades que estão organizadas lá no material, ou em atividades que muitas vezes vocês podem procurar em outros, né, ou na internet, ou no próprio livro didático, que, no fundo, eles têm uma conexão, uma inter-relação entre eles. Então, é nesse sentido que a gente vai poder trazer essas discussões aqui para vocês hoje, tá? Para isso, então, a gente fez algumas escolhas, né? A escolha que eu e a Cris fizemos, elas estão pautadas em cima de um mapa, né? Esse mapa não é do zoológico, ele é um mapa de um mini zoo, no fundo, que a gente pode encontrar em diversas atividades de material didático, e a gente vai olhar para ele e poder, no fim, identificar alguns elementos que estão presentes no letramento e que também estão presentes no letramento matemático, né? E aí eu vou começar, no fundo, chamando a atenção desse mapa para alguns desses elementos que está aqui, né? Fala assim, esse mapa é um mapa bem interessante, né? Aparecem ali diversos animais. Aqui aparece 2 burros, aqui eu tenho um porquinho, aqui eu tenho uma lhama, aqui eu tenho um potro ou um cavalo, aqui eu tenho esquilo, aqui eu tenho um canguru, um bicho preguiça. Então, eu tenho aqui nesse zoo diversos materiais em cada um dos espaços aqui. Eles não estão misturados, eles estão, no fundo, em um determinado espaço geográfico que foi construído para eles. E fora esses elementos aqui, a gente tem outros aspectos que são interessantes para a gente poder ler este mapa. No fundo, do que a gente está trazendo aqui, estes elementos, no fundo, fazem parte da nossa representação, né, do nosso conhecimento social, para a gente se locomover no mundo. A gente não está dizendo aqui só desse espaço, nesse mini zoológico aqui, a gente está falando das possibilidades que qualquer mapa nos traz para que a gente possa interagir e, no fundo, se locomover, observando elementos que são de referência para a gente poder caminhar. E, no fundo, esse mapa que está aqui, ele traz justamente isso. Então, tem alguns elementos aqui que são muito importantes que a gente possa destacar, né? O primeiro aqui é o que a gente tem, é o lugar de entrar, né? É uma única entrada para a gente poder olhar para esses animais. Então, eu tenho um único acesso de locomoção. E aí eu tenho alguns elementos que são importantes da gente poder identificar, até para a gente poder andar dentro desse mini zoo. A primeira coisa que a gente pode observar aqui nessa entrada é que eu tenho do lado, né, olhando este mapa do nosso, ficando de frente para ele, essa é uma referência importante, porque eu não estou dentro do mapa, né, eu estou olhando para ele, observar que, a partir desse lugar de entrada aqui, eu tenho, do meu lado direito,
eu tenho um espaço de refeição, né? Ou seja, eu posso entrar nesse espaço e pedir um lanche, um refrigerante, uma água, e do lado, né, do lado deste espaço, né, de refeição, eu tenho os sanitários, tanto masculino quanto feminino. O que mais que eu tenho aqui de importante para a gente observar? Eu tenho aqui, do meu lado esquerdo, uma casa, né? Também, ou seja, 3 casas, mas esse espaço maior aqui dessa casa vende, no fundo, a lembrancinha de tudo aquilo que está, no fundo, exposto dentro desse mini zoológico. O que mais que eu tenho aqui de referência importante? Eu tenho também este espaço aqui, e que, no fundo, é o meu espaço de informação. É um i de cabeça para baixo, parece uma exclamação, mas é, no fundo, o espaço onde eu posso adquirir, por exemplo, esse mapa, né? Geralmente, a gente tem vários lugares dentro por exemplo, se a gente fosse pensar no zoológico, logo que a gente entra ali, tem um espaço para a gente poder pegar o próprio mapa, para a gente poder se locomover e ver, no fundo, alguns animais que nos interessam mais. Então, eu tenho aqui, no fundo, este espaço para pedir informação e que, no fundo, me ajuda na orientação para aquilo que eu gostaria de olhar e de observar dentro desse mapa, né? Dentro desse espaço do mini zoo. Para isso, então, a gente construiu aqui uma atividade subdividida em 3 etapas, e pode ser, por exemplo, desenvolvida para alunos do 2º ano, mas eu também poderia ampliar o nível de complexidade dentro desse mapa para outros alunos de anos subsequentes aqui, dentro do próprio ensino fundamental, anos iniciais, ou seja, do 1º ao 5º ano. Porque, no fundo, a gente vai levar sempre em consideração justamente a leitura desses elementos para que os sujeitos, né, para que os alunos possam se locomover dentro desse espaço, né? Eu trouxe ali alguns elementos, mas no fundo a gente poderia também levantar outros, né? Eu vou voltar aqui, ó, quando a gente tem o chafariz aqui no meio desse laguinho, também poderia ser uma outra referência. Então, a gente tem inúmeras fontes de informação dentro do mapa. E um pouquinho disso que a gente vai estar discutindo com vocês aqui hoje, tá? Então, para a gente poder apresentar aqui uma atividade, a gente pensou nesta aqui, seguinte. Marta foi ao mini zoológico da cidade onde ela mora, levar os seus 3 sobrinhos, Gabriel, Fábio e Pedro. Pedro gosta de aves, Gabriel da lhama e o Fábio do bicho preguiça. A partir do mapa, ajude cada um dos sobrinhos de Marta a encontrar um caminho para que Pedro possa chegar no viveiro das aves, o Gabriel chegar até o espaço onde está hospedada a lhama e o Fábio para chegar onde está o bicho preguiça. Então, para isso, no fundo, eu vou precisar fazer o quê? Retornar ao meu mapa inicial, ou seja, o mapa que eu trouxe aqui para a gente levantar alguns indícios, algumas orientações que, no fundo, o mapa pode nos ceder, tá? Então, vamos pensar aqui, de novo, no primeiro item, que é o item em que o Pedro quer chegar no viveiro das aves. Então, como a gente trouxe inicialmente, o que eu tenho? Eu tenho a minha entrada e posso escolher exatamente aonde é que está o lugar onde estão as aves. Então, eu vou olhando aqui no meu mapa, bom, ele não está aqui no lado de cima, mas ele está aqui no meu canto direito, tá? No meu extremo canto direito aqui na parte de baixo. Bom, então eu tenho inúmeros caminhos que eu posso fazer para chegar no viveiro das aves. Eu posso partir aqui, eu parti primeiro por essa linha vermelha, fui fazendo todo esse percurso e cheguei aqui no meu viveiro das aves. Será que só tem esse caminho? Será que se a gente perguntar para as crianças, eles vão só indicar esse único caminho? Ele vai fazer, não,
professora Suzete, não é por aí só, não. Eu posso fazer outros caminhos. Eu posso, por exemplo, sair aqui, né? Entrar no zoológico e fazer o caminho passando pela Casa das Orientações, indo pela esquerda, contornando o Lago do Chafariz, fazendo, né, uma opção para descer pela sua direita, passando ao lado do porco-espinho, passando ao lado dos coelhos, ao mesmo tempo seguindo em frente, passando pelo porco, até a gente chegar na rua onde estão o viveiro das aves. Então, esse daqui eu trouxe para a gente pensar 2 caminhos. Se eu quisesse fazer um percurso onde eu tivesse acesso a, por exemplo, à própria lhama que o Gabriel gosta. Eu poderia, então, em vez de contornar o lago, eu poderia virar aqui completamente à esquerda, seguindo aqui ao lado dos burros, passando ao lado da lhama, seguindo, contornando o lugar, né, onde estão alojados os veados, seguindo em frente, passando pelos potros, pelos ovelhas, um outro tipo de lhama aqui, contornando à sua direita, seguindo em frente, passando ao lado do canguru e do bicho preguiça, virando novamente à direita e descendo, virando novamente à esquerda e retornando aqui em frente novamente ao porco-espinho, coelho e ao porco, até chegar novamente no viveiro das aves. Então, o que é importante aqui é a gente trazer, no fundo, algumas discussões para os alunos em que levem-nos a refletir sobre as diferentes possibilidades e referências que eles têm para poder chegar num determinado lugar. Então, esses aspectos, no fundo, relacionados aí à movimentação, à localização e o deslocamento das pessoas, que são, no fundo, importantes para que haja uma maior compreensão dessas representações que estão, no fundo, num mapa plano, né? A gente está falando de um mapa onde a gente está observando aqui, desenhado num papel, e que, no fundo, as pessoas estão se locomovendo num lugar que é do espaço. Então, a gente está trazendo aqui, no fundo, 2 referências, no fundo, que são muito diferentes, ou seja, uma planificação e uma locomoção, um deslocamento do sujeito dentro de um espaço que ele está vivenciando, junto com seus primos, mas também junto com a sua tia Marta. Tá? Mesma coisa quando a gente pensa nisso, quando a gente observa o que o Gabriel poderia estar fazendo ao se locomover, né, da porta de entrada até o lugar em que estão alojadas as lhamas. Bom, então, se ele partir da entrada, o que a gente pode estabelecer de contraposição? O viveiro das aves vai estar à direita. As lhamas vão estar aonde? Vão estar no extremo desse mapa, no alto, ao lado esquerdo. Então, no fundo, estes elementos aqui são elementos, no fundo, para estabelecer uma visão de lateralidade e para que as crianças possam identificá-las, né, a partir de uma referência, que foi, no nosso caso aqui, o ponto de entrada e a parte da casinha da informação, tá?
Então, eu posso ter no mínimo dois caminhos, que virar aqui, os dois viram inicialmente à esquerda, um caminho ele vai virar completamente à esquerda, passando em frente aos burros, contorna, vira novamente à esquerda e segue reto até poder chegar ao encontro das lhamas. Mas ele também pode fazer um caminho parecido, um pouquinho mais longo, passando, em vez de eu viro à esquerda inicialmente, ando um trecho, só que em vez de eu virar completamente à esquerda, eu vou contornar uma parte do meu lago, virando, portanto, à direita e logo em seguida à esquerda, passando em frente ao espaço da tartaruga, contornando, passando novamente em frente ao espaço dos bulls, virando agora à direita e seguindo em frente até chegar o espaço da lhama. Muitas vezes o que acontece? Parece que é mais fácil a gente fazer a ação, né, de andar e observando e fazendo todo esse contorno na experiência do que a gente falar sobre ela, né? O que é virar à direita, o que é virar à esquerda, o que é seguir em frente, o que é recuar. Então, estes são elementos importantes para essa representação dos alunos. Mas não basta, portanto, eu vivenciar esse espaço se eu também não conseguir falar sobre ele, não representar esse espaço. Então, esta também pode ser uma outra atividade, no fundo, que o professor pode utilizar para que ele possa estabelecer, no fundo, uma conexão entre o que ele observa e aquilo que ele representa. Tá? Então, são dois movimentos diferentes e que, no fundo, são extremamente importantes para que qualquer sujeito possa se locomover na cidade onde ele mora, onde ele vivencia. E a mesma coisa, quando a gente observa isso, quando eu olho para o que o Fábio deseja observar, ele quer chegar no bicho preguiça. Bom, então eu posso pensar com a mesma ideia de partir, portanto, da entrada, eu vou em frente, contorno à direita, né, a casa da informação, sigo em frente até chegar ao porquinho, contorno este espaço, né, onde está o porco, subo, portanto, à esquerda, contornando o coelho e o canguru, até ele chegar no bicho preguiça. E um outro caminho possível seria chegar aqui, né, em vez de virar à nossa direita, eu virar inicialmente à esquerda e contornar o lago, né, à direita novamente, seguindo em frente. Em vez de passar em frente ao coelho, eu poderia seguir ao lado do porco-espinho, passando pelo canguru e chegando até o nosso bicho preguiça. Então, o que é a ideia que a gente pode chamar atenção aqui para as crianças é que há inúmeros caminhos, alguns mais rápido, outros menos rápido, mas eu poderia também fazer um caminho onde eu entrasse, né, pela esquerda, aí seguindo o caminho da lhama, vou até voltar no mapa anterior, né, seguindo aqui, fazendo todo esse contorno pela rua de trás, passando aqui em frente, inicialmente depois, né, o segundo ponto de parada seria a do bicho preguiça, retorno passando em frente ao canguru, viro ali à minha direita, passando pelo porquinho, seguindo aqui novamente na frente do porquinho até chegar, no fundo, à Casa das Araras. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho inúmeras possibilidades. Então, eu faria aí
o meu passeio com meus 3 sobrinhos de uma vez só, né? Eu não deixaria meus sobrinhos irem sozinhos em cada uma desses lugares aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui? No fundo, é chamar a atenção dos alunos para isso. Eu não tenho uma única resposta correta, eu tenho inúmeras respostas corretas. Depois eu posso pensar junto com eles o que é mais rápido. Eu fazer esse percurso aqui, né, como a gente está mostrando aqui, mas eu também poderia ir por aqui, ó, fazer toda essa volta, esse contorno aqui, fazendo novas observações desse espaço. Então, é importante, no fundo, que os alunos estabeleçam essas conexões e tragam essas percepções. Não existe uma resposta única, existem várias respostas. E quando a gente traz isso, a gente traz a possibilidade dos alunos perceberem que aquela ideia inicial que a gente tinha de matemática, que só tem uma resposta certa para tudo aquilo que a gente apresenta para os alunos em matemática, ela não é verdadeira, né? No fundo, são inúmeras possibilidades que a gente pode construir em função do quê? Dos raciocínios que a gente vai tendo e que vai, no fundo, representando, né? Um caminho mais longo ou um caminho mais curto traz ali, no fundo, a representação daquilo que eu penso e daquilo que eu consigo representar, tá? Então, acho que são 3 atividades pautadas ali no mapa, mas que, no fundo, trazem elementos aqui de muita reflexão para que a gente possa trabalhar com uma proposta, né, de localização e identificação de pontos de referência, como também de deslocamento, que são fundamentais para a gente viver na nossa sociedade. E que a gente sabe que, muitas vezes, nós, adultos, em função de não termos tido uma experiência com estes elementos, né, a gente não consegue falar assim, é a direita, então a gente faz com a mão, né? Ou fala assim, é a esquerda, mas a gente vai apontando, né? Muitas vezes eu já vi isso inúmeras vezes, vai apontando a mão direita, né? Então, estes elementos, assim, são importantes para que a gente possa, no fundo, estabelecer ali uma noção de vivência, de representação e identidade, né? No primeiro ponto, estabelecido ali pelo próprio corpo do aluno, e nesse segundo momento aqui, quando a gente pensa na observação do próprio mapa, né? Então, eu disse para vocês, olha, eu vou olhar para o mapa de frente, então eu vou observar essa locomoção de frente para este mapa. Mas eu poderia dizer, olha, um sujeito está no fundo aonde? Ele está no lugar da casa de informação. Então, ele vai partir da casa de informação. Então, é outra referência que eu estou trazendo aqui para que a gente possa, no fundo, organizar o trabalho de representação e deslocamento junto aos alunos. Bom, a gente está falando aqui, né, desses 2 grandes elementos conceituais aqui, que é a questão do letramento e do multiletramento matemático, né? O letramento matemático, lá no próprio PISA, né, que é um dos elementos que foram referenciados dentro do currículo paulista, né, dentro do currículo em ação, que a secretaria utilizou para a construção de todos os materiais, para identificação de matriz de habilidade essencial, é este elemento que está lá no documento de matemática. Ele traz que o letramento matemático é a capacidade individual, né, do sujeito de formular, de empregar, de interpretar a matemática em uma variedade de contextos. E aqui a gente está trazendo um contexto da prática, né? Isso inclui raciocinar matematicamente, utilizar os conceitos, procedimentos, fatos, ferramentas matemáticas para a gente descrever, explicar, predizer fenômenos. Por quê? Por que isso é importante? Porque isso auxilia a gente a reconhecer a importância da matemática dentro da
opa, para frente aqui, da matemática nesse contexto em que nós, sujeitos, estamos vivenciando, né? Então, ele é um elemento conceitual, né, da área de matemática, porque a gente traz elementos que são importantes, mas, ao mesmo tempo, ele é um conceito que vai ficar com cada um de nós, né? Eu também me incluo, não são só os alunos, a gente está ali no sentido de ensiná-los para poder utilizar esses elementos, mas a gente está dizendo que esses elementos são importantes para todos nós, né? Para fazer julgamentos fundamentados no decorrer do nosso cotidiano. Isso em relação a leitura de mapas, gente, mas a gente está falando em relação a gente fazer, por exemplo, uma compra, né? A gente está falando disso num contexto muito maior, que é o que o PISA traz dentro do próprio documento curricular. Outro aspecto, né, importante que tem lá no documento do PISA, agora em particular, para que a gente possa analisar se uma situação é boa, né, em termos de letramento matemático, ele traz 3 referências para a gente. É a gente identificar qual é o conteúdo matemático que está presente nele, utilizar, no fundo, identificar, no fundo, quais procedimentos matemáticos são utilizados para que a gente possa, né, nesse caso em particular, identificar, né, os pontos de referência e poder se locomover dentro desse espaço do mini zoológico, e do contexto, né? Que contexto a gente está trabalhando e utilizando ali como sujeito em ação na vida. Então, para isso, eu estou trazendo os conceitos mais amplos, mas, no fundo, a gente está trazendo estes elementos conceituais para análise da atividade. Em relação aos conteúdos matemáticos, vocês sabem que a gente tem ali números, grandezas e medidas, a geometria, a álgebra, a probabilidade estatística, que é um elemento novo, ela foi desmembrado no currículo atual. A gente trabalhava muito mais com levantamento de dados e poucas questões relacionadas à probabilidade. Vocês viram que a probabilidade ela foi inserida desde o primeiro ano, né? Então, tem um desafio, claro que maior ali. Os processos que eu trouxe aqui para a gente poder olhar para essa atividade, ele traz alguns, que eu não coloquei todos, porque a gente tem 7 processos matemáticos decorrentes do próprio documento do PISA, mas eu trouxe 4 aqui que são importantes para a gente fazer análise dessa atividade, que é identificar os aspectos matemáticos e variáveis significativas dentro de um problema real. O nosso problema real é o mapa. Utilizar e transitar através de diferentes representações no processo para encontrar a solução, e vocês viram que a gente foi mostrando aqui inúmeras possibilidades para chegar no lugar que o Gabriel, ou o Pedro, ou o Fábio queriam. Então, eles são elementos, no fundo, importantes, né, do contexto que se quer para encontrar a solução. É uma representação que cada um deles pode fazer. A questão da codificação e decodificação de informações visuais, isso é visível, né? A gente está trabalhando com uma imagem, então, se a gente não tem a imagem, não tem sentido a gente vir fazer aqui essa discussão, porque a imagem, no fundo, ela é relevante, né, no desenvolvimento da atividade, e claro que vem aqui um elemento que para a área de matemática é fundamental, que é interpretar um resultado aplicado num contexto do mundo real. Ou seja, a matemática não está só nas situações apresentadas na escola, ela está, no fundo, né, o letramento matemático é fundamental que a gente consiga estabelecer essa ponte entre as representações escolares e as representações que estão no mundo real, ou seja, nas representações sociais. E o contexto, portanto, pessoal,
ela está, no fundo, dentro desse aspecto que é fundamental, tá? Então, como eu disse para vocês, a partir desse letramento matemático, a gente conseguiu aqui identificar que este elemento aqui, né, este mapa, nos permitiu observar que o conteúdo matemático está nas relações espaciais, né, ou seja, na geometria, mas não é a geometria das formas, eu não estou falando aqui dos prismas, nem das pirâmides, nem das figuras planas, né? Não estou falando aqui de um quadrado, de um retângulo, mas a gente está falando dessa ideia de se locomover, né, dentro de um mapa como esse. A ideia que a gente tem aqui, né, dessa habilidade que é identificar e registrar em linguagem verbal ou não verbal a localização e o deslocamento de pessoas e objetos. Neste caso em particular, a gente está trabalhando com o deslocamento de 3 pessoas, né, 3 sobrinhos da Marta, considerando mais de um ponto de referência. E a gente viu aqui que a gente considerou o ponto de entrada, a gente considerou a casa onde a gente pode levantar as informações e colher o mapa, a gente utilizou o próprio lago, onde a gente tem ali o chafariz como ponto de referência, além dos espaços onde estão diferentes animais ou aves, tá? Então, a gente está, no fundo, diretamente relacionada principalmente com a localização e o deslocamento de pessoas dentro desse processo. Qual é o processo matemático que está envolvido aqui? A identificação das variáveis significativas para esse deslocamento, para a gente poder identificar qual é o lugar que estão estes animais, em especial que o Pedro, o Gabriel e o Fábio desejam encontrar, né? E o último, que é a questão do nosso contexto pessoal, relacionado diretamente às atividades que os estudantes fazem no cotidiano, ou com a família, ou com os colegas. Neste caso aqui, a nossa proposta era identificar quais são, no fundo, as atividades que a Marta, né, levou os seus sobrinhos a pensarem, a compreenderem, a olhar para pontos de referência e se deslocarem para a direita, para a esquerda, identificando alguns desses elementos para que eles conseguissem, no fundo, chegar no lugar que eles queriam. Agora eu vou passar aqui a palavra para a Cris, para ela estabelecer, no fundo, ali essa conexão entre a questão desse letramento e do multiletramento, que é uma ampliação muito grande, né, dessa leitura de um mapa que, no fundo, nos ajuda a compreender todas as nossas possibilidades aí de novas leituras para esse pequeno mapa que a gente trouxe aqui hoje, né, Cris? Isso mesmo, Suzete. Querida, eu não sei se sou só eu ainda estou vendo o slide com a definição de letramento matemático. Então, você consegue, por favor, colocar para mim? Consigo, sim. Eu vou parar aqui, Cris, e vou compartilhar novamente. Essas coisas a gente faz aqui ao vivo e a cores, então, às vezes, acontece isso, né? Então, eu vou compartilhar novamente, viu, Cris? Tá bem. Eu vou compartilhar de novo, para a gente poder... Foi? Foi sim. Bom, agora foi. Obrigada, Suzete. Nada. Bom, Cris, deixa eu só fazer um retrospectivo aqui, que você disse que não tinha sido identificado, né? Então, na verdade, assim, ó, eu coloquei conceitualmente o que estava ali no letramento, mostrei dentro do mapa onde é que esses elementos estavam, indiquei aqui, ó, qual é o conteúdo, qual é a habilidade, qual é o processo e o contexto pessoal que a gente discutiu, e agora eu passo a palavra para a Cris. Obrigada, querida. Bom, por sorte, professores e professoras, numa das pautas de etapa, nós já discutimos esse conceito de multiletramentos, né? Então, não é uma novidade, de modo que eu posso passar mais rapidamente por essa ideia
de que o conceito de multiletramentos, ele tem dois multi, como eu gosto de dizer, né? Dentro do conceito de letramentos, a gente tem, de multiletramentos, a gente tem a ideia de multiplicidade cultural, que é para indicar a necessidade de a escola contemplar e valorizar a diversidade cultural que existe na sociedade e não apenas aquelas manifestações culturais que já estão consagradas pela história escolar, mas todas aquelas manifestações culturais que têm lugar na sociedade, aí incluindo situações mais cotidianas e ligadas ao lazer, como é o caso do zoológico, que a gente está discutindo hoje, e o conceito de multiletramentos também traz a ideia de multiplicidade semiótica, ou seja, das muitas linguagens que existem num texto e precisam ser exploradas por nós, professores, para que os nossos estudantes aprendam a ler. Pode passar, Suzete, por favor. É importante que vocês tenham em mente que tanto o currículo paulista, o currículo em ação, o material Aprender Sempre, talvez ele não use deliberadamente o termo multiletramentos ou multiplicidade semiótica. No entanto, quando nas habilidades a gente vê lá o compromisso com a formação do leitor crítico, competente e crítico, e quando a gente vê nas habilidades de língua portuguesa a importância de analisar a forma composicional e os recursos estilísticos próprios de cada linguagem em cada gênero, nós estamos falando de multiplicidade de linguagens. Então, como nós vimos no mapa que a Suzete conversou conosco, um mapa pode ter linguagem escrita, o mapa vai ter imagens, não é? Olha, tem cores que significam, tem imagens que apoiam a localização e a orientação dos estudantes, do usuário do zoológico. E pode passar, Suzete. Em particular, mais um, por favor. Isso. Em particular, no mapa que a gente estudou aí, nós temos símbolos que representam espaços e serviços, como a Suzete mostrou, né? O símbolo que representa os sanitários, símbolo que representa, por exemplo, a enfermaria, símbolo que representa a lanchonete, o pacote de presente representando o lugar em que se pode comprar um souvenir, uma lembrancinha. Então, o trabalho com língua portuguesa não é só trabalhar com a linguagem escrita ou principalmente com a linguagem escrita, é trabalhar também com as outras linguagens que integram os textos, tá certo? Pode seguir, querida. Então, mais um, por favor. Nós vamos agora falar de duas decorrências, né, para o planejamento. Acho que você podia passar mais um, eu falo de português e você volta para finalizar. Muito bem, Su. Combinado. Em língua portuguesa, eu queria propor a vocês que sempre se lembrassem e cuidassem da proposição da leitura de outros gêneros multissemióticos, tanto no campo da vida cotidiana, como nós vimos, quanto em outros campos, por exemplo, as quadrinhas e as tirinhas, os quadrinhos e as tirinhas no campo artístico literário, os infográficos no campo das práticas de estudo e pesquisa, e também no momento da produção de textos, vocês também se lembrassem que produzir textos não é só produzir textos escritos, é também produzir textos que incluam outras linguagens, tá certo? Vou voltar para a Suzete finalizar, então, agora. Obrigada. Quando a gente pensa, então, portanto, em matemática, a gente também pode propor outras atividades, né? E aí eu disse para vocês da importância da representação dos percursos apresentados no mapa.
A gente mostrou ali 2 para cada um dos meninos, né? 2 para o Pedro, 2 para o Gabriel e 2 para o Fábio, mas eu poderia também estar propondo para que as crianças representassem fizessem outras representações dentro desse mesmo mapa. E, portanto, a questão da proposição de construções de outras trajetórias, que não necessariamente dentro desse zoo. Então, o que é importante que a gente coloque no fundo os estudantes nesses 2 lugares, onde ele possa ler aquilo que ele está observando enquanto mapa e fazendo um registro dessa representação dentro do próprio mapa, e outro em que ele vivencia essas trajetórias e, a partir da vivência deles, eles possam fazer representações, trazendo outros pontos de referência, observando se eles realmente são marcos fundamentais para chegar num determinado lugar, seja lá uma referência de uma farmácia, de uma padaria, de um ponto de ônibus, do portão da escola ou do portão da casa de uma pessoa que é extremamente ilustre dentro daquele espaço em que as crianças vão estar passando. Ou na própria escola, né, trazendo outros elementos que são relevantes, por exemplo, a cantina, ou a quadra onde as crianças vão fazer atividade física, né? Então, estes elementos, no fundo, que podem ser vivenciados dentro do espaço escolar, mas também a representação de trajetórias que são vivenciadas no percurso que as crianças fazem de casa para a escola. Então, todos esses aspectos são fundamentais para que a gente possa se locomover, né, na sociedade em que a gente vive. Não só apenas a gente utilize hoje um recurso que é muito importante, né, que é o Waze, né? Acho que, no fundo, também a gente vai passar por uma leitura a partir das tecnologias que a gente está usando, ou do Google Maps, mas também para a gente poder fazer a leitura desses elementos que estão, no fundo, na era digital e que as crianças também possam se apropriar desses instrumentos. Então, no fundo, a gente está trazendo isso dentro da vivência social, né, que as crianças estejam participando. Então, a Cris já falou isso. A gente pede, no fundo, para que vocês possam, né, utilizar aqui o QR Code ou acessar este link para que vocês possam avaliar a nossa formação e contando com a colaboração no sentido de que vocês possam indicar quais são as necessidades futuras para o trabalho de vocês. E aqui algumas das referências que a gente utilizou para o trabalho de hoje. Eu quero aqui agradecer a participação de todos vocês. Deixa eu ver se eu descompartilhei aqui, né, Cris? E eu passo agora a palavra para a Cris, deixando um beijo para todos vocês, professores, professoras, coordenadores e equipes das diretorias que vão nos assistir aqui, e que vocês possam ter um excelente Natal e uma passagem de ano maravilhosa com as famílias de vocês. E que a gente possa estar encerrando esse ano com um grande abraço, em particular aí à distância, mas cheio de energia. Um beijo. Obrigada, Suzete. Eu também quero fazer das palavras da Suzete as minhas, desejar boas festas, bom descanso a todos e que todos possam se reenergizar para ter um ano de 2023 em paz e com bastante felicidade. Muito obrigada por esse ano. Um forte abraço a todos e a todas e até breve.